Oi, tudo bom? Bom, hoje nós vamos começar o discipulado, certo? Como eu já havia dito. Vai ser curtinho, não vai ser muito longo, porque vamos por parte, vamos capítulo por capítulo do livro de Mateus. E Mateus, vocês sabem que fica, né? No Novo Testamento, como eu já ensinei aqui, vocês querendo aprender mais sobre os livros, sobre detalhadamente como manusear a Bíblia, vai lá no meu primeiro vídeo do canal que tem falando, tá bom? Mas hoje nós vamos, debaixo da graça do Espírito Santo de Deus, claro, vamos aprender juntos, relembrar, rever, e quem está entrando agora, aproveitar esse discipulado, né, do livro de Mateus, né, que é o Evangelho segundo Mateus, né? E aqui nós vamos aprender, né, sobre toda aquela história que nós já conhecemos, mas vamos ver detalhadamente, lendo com calma, para nós sabermos, né, adquirir melhor, entender melhor um pouco a leitura, né, do Evangelho segundo Mateus. Mateus foi um dos seus apóstolos, seus discípulos, né? Foi um publicano, nós já falamos aqui sobre os discípulos, e ele também escreveu, né, sobre o que ele acompanhou e viu, e presenciou, né, testemunhou, e a história do milagre, do nascimento de Jesus, né, toda aquela vivência maravilhosa que ele teve na época com Cristo Jesus. E aqui diz o Novo Testamento, né? É a versão revisada da imprensa bíblica brasileira, baseada na tradução em português de João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em grego. E vamos seguindo, né? Da Sociedade da Imprensa Bíblica Brasileira, Rio de Janeiro. Vamos lá. Para nós entendermos o livro de Mateus, ele faz parte do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem 27 livros, certo? Um Novo Testamento, mas nós vamos fazer o discipulado somente de Mateus, ou por enquanto, né? Somente de Mateus, livro de Mateus. A abreviação é MAT, M-A-T. O capítulo são 28 capítulos, né? E pelo Novo Testamento, iniciando o livro do Novo Testamento, é a página 3. Por quê? Porque nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira. Você me diz, mas isso não faz ser 2 livros em um? Com certeza. Pergaminhos eram vários, né, gente? Então, cada livro foi escrito de forma compassada, né? Mas a Bíblia é uma só. Por isso que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos lá, acompanha comigo aí, anota, né? Primeiro de tudo, você tem um caderninho em mãos, você anote, se possível, pare os vídeos, porque esses vídeos não são ao vivo, certo? Eu gravo ele para mim aqui ao vivo, mas eu levanto o vídeo, subo o vídeo para vocês acompanharem, certo? E nós vamos ver sobre a genealogia de Jesus, o Evangelho segundo Mateus, a genealogia de Jesus Cristo, né? E tem outra referência que é Lucas 3, 23 e 38, que eu já disse para vocês que essas referências são também interligadas ao mesmo texto, falando da mesma história, do mesmo texto, mas lá na frente em outro evangelho, em outro livro. Mas a genealogia, o significado de genealogia, gente, como vocês já sabem, a genealogia, ela é a origem, né? Ela é a ramificação, por isso que nós chamamos assim, a árvore da minha família, a árvore genealógica, é a ordem cronológica, né, que é assim que diz, né? E nesse capítulo nós vamos ver justamente sobre isso, a genealogia. Mas você diz, se você diz que Jesus nasceu do Espírito Santo, por que existe uma genealogia? Claro, porque Deus usou, quem? Usou de instrumento a Maria, né? Para que fosse gerado o Espírito Santo, colocado nela a vida de Jesus. E para nós sabermos também a história de Maria, de Abraão até agora, tem que ter árvore genealógica, gente. A gente precisa saber, desde Adão, desde Abraão, existe uma série de pessoas que foram formadas, nascidas, né? Formado foi Adão, e depois de Adão e Eva em diante foram gerados, na verdade. Então, vamos assim. Vamos lá. Você já anota aí, já sabe que genealogia é a origem, a ramificação, a árvore genealógica de todas as famílias, né? Todas as famílias tem gente que diz, eu tenho meu brasão assim, assim, porque o ser humano começa a colocar, né, coisas na família para que fosse lembrada a família, símbolos e tal. E a genealogia significa isso, a árvore genealógica, que vem os avós, os filhos dos filhos, aí vem netos, bisnetos e assim vai, entendeu?
Bom, explicar mais do que isso, eu não sei como dizer mais, né? Que a árvore é isso aí. Então, vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo. Aí, nesse primeira linha, na segunda palavrinha que tem um númerozinho 1 aqui no livro, livro da. Aí nesse da aqui tem um númerozinho pequenininho. Lembra que eu falei das referências aqui? Aqui no meio, na minha, tem as referências. Então, vocês vão encontrar bíblias que tenham muitas referências assim. E esse capítulo 1, ele diz aqui, referências de Lucas 13:23. Esse 1zinho quer dizer da genealogia. Quer dizer que lá também, lá na frente, no outro evangelho, a gente vai ver falando sobre genealogia também. Então, quando vocês verem esses numerozinhos, sempre explicando referente versículos interligados, né? Com profecias, promessas, palavras, histórias ditas, uma interligando, seja no Novo Testamento com o Novo Testamento, no Novo Testamento com o Velho Testamento, o Velho Testamento com o Novo Testamento, sempre vai ter essas referências, ok? Nunca esqueça disso. Pronto, já que eu expliquei essa partezinha, não vou mais falar sobre isso, tá bom? Vamos seguir. Versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi e filho de Abraão? Porque estamos falando da genealogia que vem seguida desde Abraão, certo? A Abraão nasceu Isaque, a Isaque nasceu Jacó, a Jacó nasceram Judá e seus irmãos. Uma pausa. Ele diz, a Jacó nasceu Judá e seus irmãos. E Judá e seus irmãos, por quê? Porque quando o Jacó ele teve seus 12 filhos, né? Seus vários filhos, não foram 12, não. Teve os filhos, né? Primeiro de Rebeca, não, perdão. Lia e Raquel, né? E daí elas tiveram filhos. Ela teve 2, né? A Raquel teve 2 e a Lia teve mais. E foram 12, as 12 tribos vindas dele. E teve mais, porque seus filhos geraram seus filhos, né? Mas aqui, desculpa, aqui ele faz referência a Judá. Aí você me pergunta, mas por que só fez referência a Judá, né? Porque foi através da linhagem de Judá, né? Que veio a genealogia de Jesus, certo? Interessante. Vamos lá. A Judá nasceram de Tamar, né? Farés e Zará. Tamar já é outra história que vocês podem ver, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas outra história, o porquê Judá teve filhos de Tamar, né? Farés e Zará. A Farés nasceu Esrom. A Esrom nasceu Arão. Arão nasceu Aminadab. Aminadab nasceu Nazão. Uma pausa. Aí você diz, Arão, mas Arão, a gente não viu que Arão foi irmão de... né? Gente, olha, na genealogia antigamente bíblica, quando se nasciam nas tribos de Israel e nas famílias, né, dos hebreus, nas famílias do povo, principalmente de lá, né, aqui acho que no Brasil não segue muito isso. Eles geralmente costumavam colocar nomes, repetir nomes, não apenas como, digamos assim, João I, João II, João III, mas eles colocavam o nome já parecido, eles diziam assim, esse nome tem na sua linhagem, pode usar. José, esse nome tem na sua linhagem, pode usar João. Feito, a gente já deu a referência até na história de João Batista, né? Que Deus já tinha determinado o nome de João, no mensageiro. E na família, né, dos pais dele, não tinha esse nome, mas a mulher falou que seria, aí deram uma tabuletazinha, e quando ele escreveu o nome, a voz dele se soltou de novo, porque foi todo aquele trabalhado, que a gente já viu. Então, assim, não existia, mas Deus determina, Deus muda o nome das pessoas quando ele quer, né? E nessa época ele mudava muito, mudava bastante o nome das pessoas, né? Porque para Deus nada é impossível. Ele é dono dos céus, da terra e de tudo que neles há. Por isso que a gente vai ver muitos nomes repetidos, assim, nome de Isaac, Jacó, Arão, ou Salmão, ou pode ser vários outros nomes que a gente encontra na Bíblia, ou até hoje em dia, assim, nas famílias de lá, eles colocam o nome da linhagem. Quando havia um propósito na vida de alguém, e Deus diferenciava na mudança do nome, né? Vamos ter ciência nisso daí.
como a gente viu agora do João Batista. E vamos ver sobre ele lá na frente também, né? Que é maravilhoso as histórias. Seguindo. Arão nasceu Aminadab. Aminadab nasceu Nazão. Nazão nasceu Salmão. A Salmão nasceu a de Raabe, Boaz. A Boaz, tem gente que fala Boaz, né? Tem versão que é Boaz. Boaz nasceu de Ruth, Obed. Também já vimos a história, né? De Raabe, Obed. De Ruth, perdão. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. Então, gente, aqui, né, de Abraão até Davi, nós temos 14 gerações. Por quê? Não me pergunte por quê, que eu não vou te dizer. Não vou saber, até que o Espírito Santo me ilumine e eu volto meus estudos, mas isso é complexo até hoje, tá? Até os grandes estudiosos também falam sempre sobre isso. A contagem de Deus não é a nossa contagem, viu? Mas por que 14 gerações, né? Foi o que eu falei agora. Porque Deus determinou as 14 gerações que fosse escrito assim. Eu não sei se foi para facilitar, né? Dando inspiração aos apóstolos, a quem escreveu, né? Mas, e ele mesmo falava, né? Para o seu povo. E essas 14 gerações de Abraão ao rei Davi foram 14 gerações, né? 14 gerações, se você ler cada nome que eu falei desse aqui, você pode ir anotando nome por nome no seu caderninho, na sua folhinha, ou contando nos dedos. Você vai ver que dá 14. E mais adiante, a gente vai ver, serão 14 em 14 gerações. Esse número 14, não me pergunta por quê, tá? Mas, com certeza, Deus é maravilhoso, ele sabe de todas as coisas e o porquê. Mas não vamos se prender nesses números não, porque com certeza tem outros estudos que vocês podem ver na igreja, na escola bíblica dominical. Por isso que é importante seguir a escola bíblica dominical. Tem gente que fala da escola animada, eu já falei sobre isso daqui, ou gosta de estudar no seminário, porque mais de uma cabeça, o Espírito Santo de Deus vai ajudando a entender, né? Mas eu digo assim, não querer saber tudo não, porque senão você vai endoidar. Mas leia as escrituras, estude as escrituras com amor, com paixão, para que você aceite, abra o coração para que você veja a mensagem que Deus tem através da vida de Jesus Cristo, do Espírito Santo dele que nos deixou, para nós, para nos abençoar, para nos edificar. Não para endoidar, entendeu? Porque tem coisas na Bíblia que se você for para parar, para pensar, você vai acabar enlouquecendo. E eu já conheci pessoas relatando que amigos nossos já chegou a enlouquecer e a confundir as coisas e até mesmo deixar o próprio evangelho por querer saber demais. Vamos continuar. E a Jessé nasceu o rei Davi, né? A Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. Já falamos sobre essa história, né? E Salomão, vocês já sabem também quem foi. Foi aquele homem mais sábio da face da terra, né? Que antes e depois não haveria outro. A Salomão nasceu Roboão. A Roboão nasceu Abias. Abias nasceu Asaf. A Asaf nasceu Josafá. A Josafá nasceu Jorão. A Jorão nasceu Osias. A Osias nasceu Joatão. A Joatão nasceu Acás. A Acás nasceu Ezequias. A Ezequias nasceu Manassés. A Manassés nasceu Amon. A Amon nasceu Josias, e a Josias nasceram Jeconias e seus irmãos. Também ele faz referência porque Josias não só teve Jeconias, teve outros, assim como Jacó não só teve Judá, mas teve outros, né? No tempo da deportação para a Babilônia, né? Depois da deportação para a Babilônia, nasceu a Jeconias, Salatiel, e Salatiel nasceu Zorobabel. Então, quer dizer assim, até a deportação também teve 14 gerações, né? De Davi até a deportação. Mais 14 gerações e depois mais 14 nós vamos ver. E existem nomes lindos, né? Como Asaf, né? Salomão mesmo é um nome bonito, Ezequias, Manassés. Tem nome muito bonito. E geralmente quem tem seus filhos, quer botar um nome, veja o significado dos nomes dos seus filhos. Ainda que não tenha na linhagem da sua família, eu vejo que hoje não há problema, porque geralmente se segue o sobrenome, né? O nome do meio, o nome final, que vem do pai, vem da mãe. A lei mudou, dizendo que agora o pai pode ter o nome da mãe, mas para mim eu acho lindo, né? A pessoa casar com outro, adquirir seu nome, né? O nome do marido, por que não, né? É abençoado, isso é bíblico. E se torna parte da família, né, do marido, e as pessoas vão se tornar uma só. E assim, o nome também é compartilhado. Então, vocês quando tiverem filhos, vocês querem terem, se já vão ter filhos, se vocês estão assistindo, ainda está na dúvida de nomes, procura, né, a internet também ajuda.
Existem sites, existem canais falando sobre o significado, até livros, né, evangélicos que vendem nas livrarias, sobre o significado dos nomes. Procure ver. Coloque diante do Senhor um nome abençoado no seu filho. Reveja para que também lá na frente não aconteça de que, por causa de um nome, vai chegar, vai dar um nome estranho para o menino sofrer bullying e tudo. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas a gente pode evitar certas coisas, porque os nomes têm que ser escolhidos abençoadamente, gente. E Deus escolheu o nome para cada pessoa quando ele queria mudar, como mudou de Abraão, mudou de Sara, que era Abrão e Sarai, mudou para Abraão e Sara, mudou de Jacó para Israel. Então, assim, existem os nomes e seus significados, né? Ainda que não esteja na linhagem, o primeiro nome que eu quero dizer. Ainda que não esteja na linhagem da sua família, você quer mudar, mude, mas mude para um nome abençoado, certo? Eu não vejo nada de errado nisso. Agora, permaneça também com o seu sobrenome, nome da sua família, isso é importante, certo? É a genealogia da sua família, é a origem da sua família, não tenha vergonha. E Deus pode mudar, né, a estrutura da família, Deus pode mudar, né, tem gente que diz assim, mas esse nome é amaldiçoado. Deus quebra maldições, entendeu? Deus quebra as maldições, Deus renova, né, as situações das famílias, porque através de Jesus Cristo ele veio fazer tudo isso conosco. As antecedências aqui que a gente leu de Abraão anteriormente, em Abraão foi quebrada a maldição toda que veio surgida de Adão, né? E passado pelo Noé, que ele já tinha feito um pacto com Noé, que não ia destruir mais a terra quando visse o arco. Isso passou para Abraão. E assim veio completamente. E veio muitas histórias que existiu muitas coisas, porque assim, Adão teve Caim e Abel, houve uma maldição de morte ali, mas foi quebrado isso no futuro. E até as gerações, a genealogia chegada a Jesus, Jesus chegou para quebrar totalmente isso. Deus já havia quebrado em Abraão, né? Quando ele fez o pacto dizendo que as gerações seriam abençoadas, todas as famílias seriam abençoadas, né? Por conta dele. E assim também Deus usou Jesus numa era mais avançada, né? Que Jesus quando veio, ele já veio numa era bem mais avançada do que na época de Abraão. Porque, como eu disse a vocês, a contagem de Deus não é a nossa. A gente lê a Bíblia, acha que foi tudo de um dia para o outro. A gente vê os filmes, as versões, né? Dos evangelhos, Jesus Cristo, os milagres, os escolhidos, tudo. E a gente, quem vê assim, pensa que foi da noite pro dia. Não foi não, tá? Foi muitos anos que aconteceu as coisas aí. Foi muita história vivida. Foi muita coisa. Porque pra gente, 1000 anos pode ser um dia para Deus. Mas o contrário não existe, entendeu? Um dia de Deus para nós é que é 1000 anos. Entendeu, gente? Mas para Deus, o nosso 1000 anos é um dia, porque para ele o tempo não faz diferença, é uma coisa só. É igual como ele falou no início, a luz e as trevas são a mesma coisa, mesmo assim ele separou porque ele viu que era bom, né? Mas isso é outra história, a gente vê esse discipulado lá no início de Gênesis, como nós já falamos, que é maravilhoso falar sobre a criação, eu amo, adoro. Mas vamos continuar aqui. Depois da deportação para a Babilônia, nasceu Jeconias, Salatiel. A Salatiel nasceu Zorobabel. A Zorobabel nasceu Abiúde. Abiúde nasceu Eliaquim. Eliaquim nasceu Azor. Azor nasceu Sadoc. A Sadoc nasceu Aquim. Aquim nasceu Eliúde. A Eliúde nasceu Eleazar. A Eleazar nasceu Matã. A Matã nasceu Jacó. Viu novamente que apareceu o nome de Jacó aqui? Porque estava na genealogia, na descendência, na árvore, na família. E a Jacó nasceu José, né? Esse José é o marido de Maria, por isso que ele explica aqui, porque não é o José, filho de Jacó do passado, entendeu? Agora, a parte dos nomes que eu falei, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Que se chama Cristo. Aí porque ele diz assim, marido de Maria, né? Da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, porque ele quis especificar, né? Quem foi a Maria e quem foi o José, que o Espírito Santo escolheu para que Jesus entrasse na família deles, né? Que Maria concebesse do Espírito Santo, que ele fosse criado por 2 pessoas abençoadas, então foi a partir daqui, certo? Que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia,
14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Aí nós vamos seguindo aqui o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Então, até aí nós vimos a ascendência, né, que é anteriormente, né, toda a história, de onde veio aparecer Maria e José agora. Para que começasse a história de Jesus, porque para que Jesus viesse quebrar toda essa maldição, quebrar toda a escravidão, foi preciso ele se tornar como homem, né, como nós. Mas ele não foi concebido de homem e mulher junto, ele foi concebido apenas do Espírito Santo, que usou como se fosse uma incubadora a Maria, né? E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor. Quando a gente já falou sobre isso aqui, quando Deus queria falar com alguém, falava em sonhos também, um anjo, o Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Filho de Davi porque da ascendência dele, né? Ele já veio da genealogia de Davi. Não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus. E aqui diz assim, né, que ela dará à luz um filho a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. O nome mais maravilhoso e lindo, né? Nome de Jesus. E tem gente que ainda põe o nome de Jesus em seus filhos, né? Não é errado, mas eu vejo que Jesus foi a única pessoa que teve ser digno de ter esse nome. Mas enfim, se você já tem o nome de Jesus em seu nome, seja privilegiado, se sinta privilegiado, porque você levou o nome também de Jesus. Mas abra o coração e tente servi-lo como condiz com o nome, certo? Então, Deus possa abençoar vocês, espero que vocês tenham entendido nesse primeiro, né, capítulo de Mateus aqui que estamos trabalhando, falando sobre a genealogia, a nossa árvore genealógica. Se você tem interesse também em saber como foi sua árvore genealógica, converse com seus pais, converse com seus avós, se vocês têm eles vivos ainda, converse com seus tios, procura nos cartórios, você tem condições de ver, tem até coisas online querendo saber. Tem gente que descobre que é até descendentes de judeus, descendentes de italianos, descendentes de espanhóis. Eu acredito que nós somos descendentes também do lado dos espanhóis, né, e judeus. Mas isso aí teria que investigar melhor na genealogia. E se você tem essa curiosidade histórica, vai fundo, é legal, é bacana, certo? E hoje nós aprendemos o Evangelho segundo Mateus. Vamos continuar, né? Nos próximos capítulos nós vamos continuar, vamos ter mais videozinhos aí durante a semana. E você aprendeu o que é genealogia, que é a origem, né? Ramificação. Você aprendeu que existiu 14 gerações, né? De Abraão até Davi, Davi até deportação, deportação até Jesus, sempre 14 gerações. Você aprendeu sobre o significado dos nomes, que é importante, né? Que existe tanto dentro da ascendência e descendência, quanto você pode colocar fora, mas que seja abençoado. Você aprendeu que antecedência, né? Que diz é anterior a você, né? E descendente é depois de você, certo? É antes sua família, seu avô, seu tataravô, e depois vai ser seu filho, seu neto, seu tataraneto. Então, nesse primeiro capítulo do discipulado de hoje, eu espero que você tenha sido abençoado e espero que o Espírito Santo de Deus te capacite cada vez mais para que seu entendimento se abra, certo? Então, até o próximo vídeo do discipulado. Beijinho.